favor, comente, compartilhe. Um ministro indicado por Bolsonaro, ele pode anular um processo de Bolsonaro? Um juiz de futebol apaixonado pelo Vasco, ele pode apitar uma final brasileira Vasco-Corinthians? Ele é apaixonado pelo Vasco. E ministros indicados por Dilma e Lula podem anular um processo de Lula? No Brasil tem ocorrido no julgamento do Mensalão, que condenou o ministro-chefe da Casa Civil de Lula, o chefe nacional do PT, no caso José Dirceu, Genuíno, e vários outros da liderança petista, da mais íntima e notória confiança do ilustríssimo Lula. No processo do Mensalão dos bancos, os 8 ministros escolhidos, indicados, que devem o favor da indicação ao cargo a ministro no STF, que estão lá no cargo graças àquela indicação do réu, do próprio réu, anularam o processo da Lava Jato contra o réu Lula, que foi Lula e Dilma, a mesma coisa, foi quem os colocaram lá no STF. O 8º excelentíssimo, sábio, professor Alexandre de Moraes, foi o ex-vice-presidente Dilma e Lula, Mourão não, Temer. Então, os 8 ministros anularam o processo de Lula. Ainda tem o 9º, indicado por Fernando Henrique Cardoso, ilustríssimo, excelentíssimo, doutores, todos muito sábios, muito honestos, mas que pecam pela imparcialidade no julgamento, porque não se pode exigir uma conduta diversa que um ministro que o Bolsonaro colocou lá no STF, por mais honesto que ele seja, o sentimento de gratidão faz com que ele tenda a beneficiar o amigo e a prejudicar o inimigo. Daí os princípios da suspeição do juiz, do jeito que está transcorrendo as coisas, acredito eu que, respeitando as leis e a Constituição, graças a Deus, vivemos num país democrático. Os excelentíssimos 8 ministros que Lula e Dilma colocou no STF, se declararem-se eles próprios, por eles mesmos, se declararem suspeitos e pedir que sejam substituídos para julgar Lula ou para oficiar, opinar, julgar Bolsonaro. Por quê? Não se pode ter juízes, desembargadores, ministros que, tendo sido colocado lá naquele cargo de ministro no STF, venha a poder ser possível que ele anule o processo contra o réu, que foi quem o colocou lá naquele cargo. E no momento, próximas eleições, divergência com urna de voto de papel, eletrônico, do jeito que for, alguma divergência, ajuizada a ação pelo Ministério Público, pelo partido, por outro, pelos próprios candidatos, a decisão será tomada, decidida pelo ilustríssimo, excelentíssimo doutor Alexandre de Moraes,
que junto com a sua turma dirá se é Bolsonaro ou se é Lula. Estamos na democracia, cabe recurso. Vai para o STF, onde os 8 excelentíssimos ministros de Lula, Dilma, indicaram para o cargo, vão, de forma imparcial, julgar e ter aquela hermenêutica emocionada, dizer se é o Lula ou se é o Bolsonaro, nosso próximo presidente. Nesses termos, eu creio que, respeitando a democracia, todos já devem ir preparando o espírito para ficar conformado. E, como dizia um velho sábio, se você não gosta desse país, do jeito que está, não queira mudá-lo. Se você quiser mudar, muda. Vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para onde você quiser, mas não tem como, às vezes, mudar a estrutura legal, constitucional, democrática. Agora, no meu ver, os outros poderes, como o Senado Federal, está pecando também contra a população brasileira por imperícia na condução de CPI, quando os 8 ministros do STF concluíram que o réu Lula, que colocou eles lá no STF por indicação, anularam o processo de Lula, e o Senado Federal, em vez de fazer uma CPI contra esses ministros, já instaurou uma CPI contra o excelentíssimo presidente, que tinha sido, pelos 8 ministros, impedido de comandar as medidas de contenção da pandemia, quando ele quis proibir o carnaval, a competência dos lockdowns, etc., passar para prefeito e governador, e sobre a determinação desses excelentíssimos ministros, a condução não foi possível pelo excelentíssimo presidente. Agora, no momento em que os 8 excelentíssimos ministros anulam o processo de Lula, o Senado Federal já instaura uma CPI contra o presidente, responsabilizando-o pela pandemia, pelas mortes da pandemia, sendo que ele ficou engessado pelo STF, igual foi o exemplo do carnaval, que ele quis proibir, fazer lockdown nos federais, e foi impedido pelos 8 excelentíssimos ministros, que o presidente ficou chocado, ficou moralmente abatido, mas é a lei, é a democracia, né? Então, assim, o presidente da República também está demorando. Se esses excelentíssimos ministros oficiam o presidente, a presidência da República, como sendo um dos poderes dessas balanças da República, deve oficiar os 8 excelentíssimos ministros para que se declarem suspeitos, iluminados pela doutrina e na teoria da suspeição do juiz, os princípios da suspeição, também pela luz do artigo 145 do CPC e artigo 254 do Código de Processo Penal, que ilumina também para impedir que o afeto julgue o afeto e o beneficie, e o desafeto julgue o desafeto e o prejudique, que é da natureza humana. Não se pode exigir conduta diversa, razão pela qual esses ministros não são desonestos, não estão fazendo nenhum crime, não tem nada de errado com eles. É simplesmente um fato de ver se é o Senado Federal, se é a Presidência da República, se é o STF, que poderia declarar estes ministros suspeitos, que é um desrespeito à lei federal, artigo 145 do Código de Processo Civil, artigo 254 do Código de Processo Penal. Pela luz deles, não poderia um excelentíssimo ministro, por mais honesto, por mais sábio que fosse, ele não poderia jamais anular o processo. A exemplo, por exemplo, que os ministros que o Bolsonaro colocou lá no STF, ele não pode, daqui 5 anos, 10 anos, anular o processo daquele ministro que ele indicou lá para o STF.
Então, é apenas suspeição do juiz, eles, ou pelo Senado, ou eles próprios, poderiam se declarar suspeitos e pedir a substituição de outro juiz para julgar o afeto Lula ou o desafeto Bolsonaro. E da mesma forma que não se pode julgar o adversário, o inimigo, que se queira um resultado a favor do afeto. Então, o Brasil aí está andando, caminhando para as eleições e como não vai acontecer isso, mas caso ocorra uma divergência, se a urna fosse ou não eletrônica, a divergência vai para o STE, Superior Tribunal Eleitoral, onde o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, junto com a sua turma, vai, em douta hermenêutica, dizer se o nosso próximo presidente será Lula ou se será Bolsonaro. A democracia há que ser respeitada, o recurso, cabe recurso, vai para o STF, onde lá os 8 excelentíssimos ministros de indicação de Lula, Dilma e do ex-vice, o Temer, os 8 que são declaradamente adversário, desafeto de Bolsonaro e declaradamente afeto de Lula, no julgamento da anulação do Lula, muitos se comoveram e quase choraram. Tanto que todos lá no juízo lá de Curitiba, todos foram culpados. O único inocente foi o Lula. Mas isso foi dito pelos excelentíssimos ministros, que, como eu estou dizendo, não são desonestos, mas na teoria do direito são mais do que suspeitos, devido à suspeição do juiz que impede que um juiz, um desembargador, um ministro venha a julgar aquele de quem ele recebeu uma Ferrari, uma BMW, um Rolex. Agora, ele recebeu um cargo de ministro lá do STF. A sua íntima imparcialidade não fica mexida, mesmo que não queiram. Não tem como, é da natureza humana, não pode exigir conduta diversa. O que deveria fazer, caso ache que seja o certo, é a declaração de suspeição dos 8 ministros, para que não julgue o afeto Lula e nem oficie ou julga Bolsonaro, para não intervir, não interferir na condução da nossa aeronave, do nosso navio chamado Brasil. E como todo o povo brasileiro vem sendo prejudicada, inclusive no comando das medidas de contenção da propagação da pandemia. É exemplo de quando ele quis proibir o carnaval, foi tirada a competência, que quem tinha competência para proibir o carnaval seria prefeito e governador, e não o presidente da República. Seria o governo estadual, municipal, e não o governo federal, que teria que tomar essas providências, como fazer lockdown. E assim foi feito devido à decisão dos excelentíssimos 8 ministros indicados por Lula e Dilma, e que estão lá no STF. Pessoas honestas, muito sábios, excelentíssimo Alexandre de Moraes, estudei em livros constitucionais dele, mas a questão da imparcialidade não é questão de honestidade,
ela deve ser ou o Senado Federal ou o STJ, por atropelar a lei federal, ou o presidente da República, a presidência da República, o ministério, que deve motivar esses 8 ministros a ter uma solução para que seja declarada a suspeição deles para o afeto Bolsonaro ou para o desafeto, para o afeto Lula ou para o desafeto Bolsonaro, digo. Agradecendo, eu espero que o Brasil tenha uma excelente solução para todos os problemas, e essa solução, eu creio que os excelentíssimos ministros do STF ia tirar um peso, algo que eles estão excessivamente carregados com aquela responsabilidade, aquele peso de ficar julgando Lula, ficar julgando Bolsonaro. Então, de certa forma, é bom até para a saúde dos próprios excelentíssimos ministros. Que Deus abençoe o Brasil e o povo brasileiro.